Agora nós vamos escutar Neuriberg Dias, representante do DIAP, para também nos trazer grandes ensinamentos. Obrigada. Obrigado. Quero desejar um bom dia a todos, agradecer a CUT-DF, o Rodrigo, na verdade a dupla, né, dos Rodrigos, pelo convite. Cumprimentar a mesa, a Mariel e o Dr. Bruno pela exposição. Acho que o que eles colocaram aqui já enfatiza um pouco da minha fala, até do ponto de vista, perspectiva histórica, atual e futura, em relação não só à contribuição assistencial, mas o custeio sindical. Eu me lembro muito bem, eu não vivi, mas muitos livros que a gente fez no DIAP pela Constituinte, avaliando o papel dos deputados e senadores naquele momento, e o DIAP participou muito na época da construção do artigo 8º, né? Foram 5 projetos populares, um deles era esse, né, do artigo 7º e 8º da Constituição, e na época lá houve um avanço, né, diante de uma conjuntura e uma correlação de força dentro do Congresso até desfavorável, igual hoje. Só que naquele momento já se discutia, inclusive no momento da Constituinte e pós-Constituinte, o que os dados da Mariel deu tal ênfase e o que o Dr. Bruno comentou, que chegou um momento que se desregulamentou direitos, né, com a reforma trabalhista, isso veio acontecendo desde 88, e regulamentou restrições, né? Então, a gente parte de um processo de inversão, né, que a gente tem vivenciado atualmente, em especial nos últimos 10 anos, dessa mudança de comportamento do ponto de vista do Estado, né, em relação aos direitos individuais e coletivos. Então, esses dados, para a gente, já era alertado, né, a cada projeto enviado pelo Congresso, a cada decisão, do ponto de vista da Justiça do Trabalho do STF, que poderia, né, ter esse efeito, do ponto de vista do movimento sindical. Então, aqui eu vou fazer uma exposição com um olhar do ponto de vista político, né, complementar o econômico e o jurídico, do ponto de vista da decisão recente do STF. O fato é que a aplicação da decisão do STF, a gente não sabe ainda, tem condição de prever, só que vai mexer e vai ter uma reação, como foi colocado, de um lado, do ponto de vista da própria Justiça do Trabalho, ou do próprio STF, a depender de ações, como também do ponto de vista do Congresso Nacional, muito grande, porque recoloca o movimento sindical no debate da nossa agenda. Pense que no momento, antes da eleição, a gente não tinha o poder executivo, e aqui veja que do governo Temer ao Bolsonaro bateu recorde de medidas provisórias, já tentando alterar a reforma trabalhista, que a gente tem comentado os efeitos dela aqui, todas as suas dimensões, do ponto de vista de direito, participa do debate, da construção, ou seja, recolocou o movimento sindical no que participa do debate, da construção, ou seja, recolocou o movimento sindical no debate. Isso é uma transição longa, né? Lembre-se que os desafios são macros, né? Consolidar a democracia, né? Reestruturar o Estado, que foi extremamente desmontado, e reconciliar a sociedade. Então, isso não é um papel a curto prazo, é um papel a longo prazo, e vocês acompanham muito bem essa discussão dessa relação entre os poderes e na sociedade. Então, é um fato que criou um horizonte, era realmente, não tinha luz no final do túnel, não tinha nenhuma opção, agora se abriu e a gente vê uma luz para discutir os temas não só estruturantes do movimento sindical, mas também temas mais específicos como custeio, enfim, como a contribuição assistencial. A gente viveu esse momento de resistência, né, institucional, sindical e jurídica, em todas as frentes aqui, seja jurídica, que a gente teve uma vitória recente no STF, aí eu concordo com o doutor Bruno, de fato, eles se anteciparam, o governo, o Lula tem feito isso para temas que há muita divergência dentro do parlamento, ou ausência do parlamento em regulamentar o assunto, o STF vai ser provocado a decidir. Veja que não foi só a contribuição assistencial, a que já é debatida há muitos anos no Congresso Nacional, com uma série de propostas que já regulamenta o que foi decidido até então pelo STF, né? Decisão já tem um fato, é que esses temas, do seu ponto de vista da dimensão da resistência institucional e sindical,
em especial, deve entrar com maior ênfase em função dessa decisão. Então, eu vou depois aprofundar um pouco. Mas o Poder Executivo, de um lado, criou um grupo de trabalho para discutir mudanças na legislação trabalhista, né? Vocês devem ter acompanhado um pouco a discussão das centrais, do governo, para estabelecer um projeto de valorização e fortalecimento da negociação coletiva, que está dentro dos vários temas, essa discussão do custeio sindical, né? E a decisão do STF, por outro lado, força outros atores a se antecipar a essa regulamentação, que eu vou citar alguns casos. O que está colocado também em jogo, outro ponto, além dessa discussão que está dentro do Executivo, é a disputa entre os poderes. Veja que antes era o Executivo contra o Judiciário, agora vai ser o Legislativo contra o Judiciário. Isso deve evidenciar muito mais agora com essa decisão do STF, de ter regulado a contribuição assistencial, mas também, veja o marco temporal, questão do aborto, né, descriminalização em relação a drogas. Então, todos esses assuntos vai mobilizar os grupos e as bancadas informais do Congresso Nacional. Lembrando que, do ponto de vista do empresariado em relação a esse tema, eles têm 2 terços do Congresso Nacional, mas não é aquele empresariado que discutia mudanças, do ponto de vista de transição do imposto sindical para uma negocial ou assistencial, ou um modelo sindical discutido por PEC. Simplesmente, boa parte desse grupo ele quer acabar ainda com a estrutura sindical. Essa é a missão de boa parte, quando você vê os projetos apresentados no Congresso Nacional. O fato é que já gerou uma reação muito forte do Legislativo em relação à decisão da contribuição sindical. Veja que vários parlamentares já apresentaram uma série de projetos, 7 em especial, tirando aqueles que já tramitam há muito tempo no Congresso Nacional, que tem como objetivo ou regulamentar, foi comentado, o direito à oposição ou a forma de cobrança da contribuição sindical. Então, já uma discussão muito forte, como reação à decisão do STF, a analisar projetos no Congresso Nacional, que, a princípio, não tende a avançar a tramitação com agilidade, mas traz sinais importantes que a gente tem que observar, em que o Congresso e grupos informais devem pressionar o Poder Legislativo para avançar nessa regulamentação. Ou seja, se o governo está construindo num grupo de trabalho uma proposta, o STF tomou uma decisão antecipando esse assunto, o Poder Legislativo, e veja que está sendo liderado pelo Rogério Marinho, essa articulação sob o ponto de vista de tratar esse assunto, até porque, lembre lá atrás, que a gente, com um grupo de trabalho, o governo Lula, a gente enterrou o GAET, né? O GAET é onde nasceu, pode pegar todos os projetos apresentados, principalmente pelo grupo do Rogério Marinho, todos ali estavam nascendo ali as propostas no período de pandemia para discussão no Congresso Nacional. Reforma trabalhista. Foi eleito senador, vai perturbar a gente por 8 anos, né? Não basta 4, é 8 anos, e num Senado e Câmara que, sob o ponto de vista, igual eu comentei, das bancadas de oposição e ligado a essas agendas, vão fazer enfrentamentos, né? Vão reagir, de certa forma, a tentar regulamentar o assunto. Claro que, para aprovar, se fossem nas condições que a gente tinha de um governo Bolsonaro eleito, eu não teria dúvida, chegaria aqui para vocês, vai ser aprovado com facilidade esse assunto, porque ia ter um executivo e um legislativo muito mais bolsonarista, digamos assim. Como inverteu a ordem, então a gente tem poder de veto, a gente teve decisão favorável do STF e tem uma base do governo que para esses assuntos, o governo não vai contar com base, que é uma base que tem desacordo ideológico. Pode ver todos os temas em que entrou em confronto posição ideológica, o governo foi derrotadíssimo. Agora, a questão econômica, o governo avançou muito na agenda de recuperação de programas sociais, então, um fato que a gente tem que comemorar muito, política de valorização do salário mínimo, programas sociais, enfim, isso tudo, lei de igualdade, né, em relação a gênero, salário, então avançou muito essas pautas. Agora, quando for discutir pontos mais específicos da legislação trabalhista e previdenciária, a tarefa não vai ser fácil. Então, aqui, para comentar algum dos projetos, veja que na Câmara já tem 4, que tratam basicamente o que o Bruno comentou, que busca regulamentar o direito à oposição, ou seja, usar os meios, principalmente atuais digitais, para que facilite ou no ato da contratação, ou depois, por meios digitais disponíveis, o cara já vai ser empregado e já colocar lá que
já é oposição à cobrança da contribuição assistencial. Então, são 4 projetos, aqui alguns deles eu vou detalhar, mas o Kim Kataguiri de São Paulo, do União, o Mendonça Filho, do União, apresentou, a Grace, do Avante, e o Carlos Jordi, do PL, basicamente núcleo direita, bolsonarista, de peso. Esses assuntos, eles vão de fato, e na imprensa circulou muito isso, confundindo imposto sindical com contribuição assistencial, isso para todos os assuntos em função da iminente eleitoral, né, principalmente municipal, eles vão usar esses temas para fazer como confronto aos candidatos, né, que apoiam o governo, o PT, mas na Câmara, de forma geral, os projetos estão em fase inicial, todos estão com a relatoria de um sindicalista, que é o Carlos Mota, né, que é dos comerciários de São Paulo. Então, tudo que apresentou, salvo se o presidente da Câmara mudar ou acordar um dia mais estressado com o governo, ele pode tirar um ali para aprovar uma urgência, para usar como tem feito com a reforma administrativa, com outros assuntos, para pressionar o governo em relação a esses assuntos. O conteúdo, são todos parecidos. Do Kim, por exemplo, ele diz o seguinte, criar um mecanismo eletrônico para o trabalhador optar por não pagar a contribuição assistencial destinada aos sindicatos, prever que os sindicatos e entidades de caráter sindical deverão disponibilizar a todos os trabalhadores a opção de se opor ao pagamento da contribuição assistencial, que será expressa por meio de formulário eletrônico, de fácil e amplo acesso. Até então, já existe, mas é definida sempre, a oposição ao pagamento da contribuição assistencial óbvio da cobrança e todos esses financeiros posteriores, salvo se o trabalhador expressamente está pela realização da cobrança. Eles estão sempre usando em todos os projetos, o que usou com o imposto sindical, tem que estar expressamente, né, autorizado. Isso, eles estão alterando toda, de fato, a legislação para dizer que tem que ser tirar o poder da item constitucional e a decisão do acordo, a comissão da Assembleia de aprovar, para colocar na legislação que tem que ser expressamente, isso para todas as contribuições, né, expressamente autorizado pelo trabalhador, seja, de forma individual. Veja que é curioso esse assunto, porque quando se aprovou a reforma trabalhista, a narrativa era o seguinte, olha, vamos fortalecer a negociação coletiva, o acordo, etc. A gente sabe que isso não aconteceu, de fato, estimulou o acordo individual, criou contratos de trabalho, né, estimulando a formalização. O fato é que, quando, e se observar, que era para estimular o negociado sobre o legislado, mas quando algo que é para favorecer, está em lei, ao setor, às empresas, tudo vale. Aquilo que não é, eles não, pode entrar num acordo ou convenção. Isso está lá, o 611 A, B, enfim, definido, mas todos podem pegar. O governo pós-reforma trabalhista, né, 2016, até o final do governo Bolsonaro, tudo aquilo que trazia vantagem, eles colocavam na lei. E tudo aquilo que já está, enfim, não quero negociar, vai para a lei e ponto. Então, veja a inversão que eles têm feito na legislação e algo que a gente tem que... Talvez a discussão da contribuição é um fato muito importante, mas a legislação trabalhista, a discussão realmente do fortalecimento das entidades vai ser um discurso macro muito maior, passa a discussão de custeio, que é fundamental, mas retomar esse protagonismo sindical existe do ponto de vista de poder, agora com maior participação, mas na legislação vai ser uma disputa muito grande fazer isso. Mas eu vou comentar alguns projetos, o Mendonça da mesma linha do Kim, aqui eu não vou ler todos, mas vai estar disponível para vocês. Ele adesse mais, inclusive, na regulamentação, ele dá os prazos para cada mês, ele prevê um projeto aqui que fixa até 1%, né, o valor da contribuição assistencial, ainda podendo dividir em 6 vezes o trabalhador para pagar, sendo uma vez, podendo cobrar uma vez no ano assistencial. Então, vários projetos já vão regulamentando nesse sentido. Veja que aqui, esse aqui é da linha também bolsonarista, mas ele já veda, né, ainda está errado o texto, né, a cobrança compulsória da contribuição assistencial, os trabalhadores filiados e não filiados, imagina. Ele já, né, não vai ter nada, né, então veja que tem um erro formal imenso disso. Mas isso está no caso, mas prevê que a contribuição que se refere poderá ser colhida pelo sindicato desde que prévia, como expressamente autorizado pelos participantes
nas categorias econômicos, profissionais liberais representados. Todos nessa linha. Mas o que traz preocupação, aí eu vou para o Senado, né? Você tem 3 projetos apresentados no Senado, sendo que um é PEC. Nem para apresentar uma proposta de emenda constitucional, é 3/5, né? É para votar, né? 1/3 para apresentar, né? E Oriovisto, né? Guimarães apresentou uma PEC com um apoio até alto, tem mais de 40 senadores apoiando. Isso de fato, é um sinal de alerta que a gente tem que organizar um trabalho, manter um trabalho de pressão dentro do Congresso Nacional. Mas o Alessandro Vieira e o Steve se apresentou. Do Alessandro Vieira, basicamente, ele, num dispositivo, ele estabeleceu que impor contribuições a todos aqueles passivos de categoria econômica ou profissional, os profissionais representados, mediante a prévia autorização dos respectivos contribuintes. Então, ele põe no artigo só, estendendo para todas as contribuições a autorização prévia. O pior, e aí o que vem, que eu chamei a atenção, eu até informei, a gente tem feito a articulação para pedir vista, né, do projeto hoje. Ele tramita por 2 comissões, ou seja, Comissão de Assuntos Econômicos, e depois vai para a Comissão de Assuntos Sociais, e de forma terminativa, não passa pelo plenário, né, salvo tendo o recurso. Só que o Rogério Marinho, ele de fato, ele fez, eu não vou ler todo, mas uma regulamentação muito mais abrangente, né? Conteúdo, estabelece que as contribuições devidas aos sindicatos, pelos participantes das categorias, etc., apresentadas na referida entidade serão, sob denominação de contribuições sindicais pagas e aplicadas de forma estabelecida no sindicato, com prévia e expressamente autorizadas. Então, ele junta tudo para dizer que tem que ser previamente autorizado. Aí, descendo, disciplina o direito de oposição, e o direito de oposição dele já ele já inverte a ordem, porque o cara tem que ir, na verdade, tem que ir para autorizar, né? A princípio, o cara tem que ir lá para dizer, olha, não quero que desconte, né? E assina o formulário, etc. Ele inverte a lógica. Para quem pagar agora hoje, você tem que ir lá para autorizar. Imagina uma situação que a gente tem, sob o ponto de vista do que aconteceu com a reforma trabalhista, você pegar o mesmo modelo definido para imposto sindical, estabelecer para contribuição assistencial, em que todo mundo é beneficiado da categoria, é outro conceito, né? Você tem um histórico já do STF, lembrando que o STF já chegou, na verdade, já autorizar, antes de 88, já era autorizado para não filiado. Depois da discussão da Constituinte, enfim, revisão constitucional, o próprio STF foi mudando o seu entendimento em relação a isso, que voltou a permitir. Outro ponto, deixa eu pegar aqui, estabelece que o empregado do sindicato deverão dar ao empregado ampla publicidade cerca do dia de oposição. Estabelece que o empregador somente poderá compartilhar dados pessoais, ele entra na parte de dados. Estabelecer que não poderá ser cobrado qualquer valor do empregado decorrente do exercício do direito de oposição, a cobrança sindical, enfim. Estabelecer que a cobrança contribuição sindical, os meios de pagamento, ele define quais serão os meios de pagamento, PIX, enfim, boleto bancário. Eles fizeram tirar da folha, exatamente. Só que ele moderniza. Ele diz que não pode boleto, mas pode PIX, né? Pode tudo, folha para tirar a folha. Então ele engana ali no conteúdo, até porque o governo Bolsonaro enviou um MP no começo, acho que foi o primeiro ato do governo Bolsonaro, foi enviar uma medida provisória dizendo que deveria ser o desconto feito, pagamento por boleto, e não permitido em folha. Ele só inverte, ele usa, de fato, aqui, ó, estabelecer que a cobrança da contribuição assistencial será feita pelo sindicato exclusivamente por meio de boleto bancário ou arranjo de pagamento espontâneo, né, que é o PIX, sendo vetada a atribuição de responsabilidade ao empregador pelo pagamento descontado na folha de pagamento e repasse de decisão, exceto na hipótese tal. Ainda pagar. É impressionante, enfim, que eu vou deixar à disposição, mas ele regulamenta, como eu comentei no começo, que regulamentar para criar restrições, né? Restrições ao sindicato e ao trabalhador para não aprovar, enfim, a contribuição assistencial. E a PEC, que também chama atenção pela quantidade de assinaturas, eles têm a ousadia de propor alteração na Constituição, no artigo 8º, para estabelecer que é vedada a cobrança, salvo
prévia aquiescência individual nos membros da categoria profissional ou econômica de quaisquer contribuições de trabalhadores ou empregadores não filiados ao respectivo sindicato. Então, veja a ousadia de alteração constitucional para, enfim, se antecipando ou reagindo à decisão do STF. Então, eu queria colocar aqui de forma objetiva, toda ação realmente tem uma reação, né? Então, a correlação de forças, né? Veja que a gente conseguiu avançar no Executivo, no Judiciário avançar, e eu coloco que também não é só o interesse nosso, o setor empresarial é muito forte para resolver esse assunto. As entidades patronais estão usando criatividade contábil, o TCU tem apontado isso, então eles precisam ter segurança jurídica também para justificar recursos operacionais recebidos pelo sistema S, etc. Eles precisam resolver isso, então atende a decisão os dois lados, né, pela necessidade, mas dentro do Congresso Nacional, que eu acho, ainda vejo, ainda com certa dificuldade de avançar, uma regulamentação pesada dessa forma, mas a gente tem que sempre lembrar, o Congresso, ele, nos últimos anos, ele ganhou uma nova definição institucional, funciona como um parlamentarismo mesmo, está com um nível de independência muito grande. Veja que a definição do orçamento, comparada aos últimos anos, facilitou essa independência, tanto o orçamento impositivo, quando limitar o poder do presidente da República, do ponto de vista da tramitação, depois de medidas provisórias, de projetos de lei, diminuir o papel do governo nessa relação com o Congresso Nacional. Então, vários mecanismos em que tinha o Poder Executivo para montar uma base, coalizão, foram reduzindo, né? E o Poder Legislativo hoje tem uma independência e uma força muito grande. A gente sabe que o Executivo tem seus meios para poder ter uma cooperação do Poder Legislativo, mas não para esses assuntos. Aí eu sempre coloco a dúvida. O presidente da Câmara e Senado, eles são eleitos, têm força, mas a base que o colégio eleitoral que elegeu eles para estar na presidente é o diferente que elegeu o presidente Lula e a montagem de governo. Então, essa correlação dentro do Congresso Nacional, para esses assuntos, nomes como Rogério Marinho, abraçando essa pauta para agilizar a votação no Senado, e a depender do humor ou a relação com o presidente da Câmara, que já até propôs, na época, uma discussão do custeio sindical para ser eleito presidente da Câmara, enfim, com as bancadas, na época, de oposição, hoje de governo. Mas a gente sabe que no Parlamento tem uma pressão muito grande em discutir estruturalmente, principalmente na Câmara, alteração constitucional para discutir a organização sindical de forma maior. Liberdade, enfim, dentre outros assuntos, foi apresentada a PEC 196, mas existem várias outras PEC, mas esse grupo, realmente, talvez, a depender do andar e da relação, eles vão usar instrumentos dessas decisões para pressionar por mudanças macro. Então, como eu comentei, a gente ganhou um pedacinho, só que a depender da relação entre executivo e legislativo, essas pautas podem ganhar uma celeridade maior e serem regulamentadas tanto na Câmara como no Senado. Então, é mais um sinal de alerta, é um horizonte novo, mas tem que pisar em ovos, como se diz, o governo está tendo esse cuidado, porque é desfavorável a composição, é integralmente na linha mais liberal, enfim, mais de desregulamentação do que a gente desejava com a eleição do presidente Lula. Então era isso, as considerações iniciais, eu fico à disposição.